crianças! Que bom estar com vocês. Vamos para mais uma aula de produção textual. A nossa produção textual, vocês irão fazer um texto usando uma tirinha. Lembra do gênero textual que estudamos em língua portuguesa? Tirinhas? Então, hoje nós iremos fazer a nossa produção baseado nela, tá certo, crianças? Aqui, observam, criança, uma tirinha. Essa tirinha aqui, ela não tem balões, ela apenas só tem um balão, que é fazendo o barulho da Mônica com raiva. Ela tá mais o que? Uma tirinha não verbal. O que é uma tirinha não verbal? Uma tirinha que ela não tem falas, só imagens. E nós vamos interpretar as imagens só olhando para os quadrinhos. Como é que eu quero que vocês façam a produção de vocês? Crianças, nesse momento eu quero que vocês chamem um adulto, papai, a mamãe, ou alguém que está ajudando vocês a produzir, a ajudar na produção, certo, criança? A ajudar no textinho. Olha, eu quero que vocês, neste momento, vocês irão tirar o livro de produção textual. Vocês irão abrir, a produção será escrita na página 16. Como sempre, o que vocês irão fazer? Aqui será a ilustração do textinho de vocês, certo? Na linha menor, eu tenho o título. Criança, todo texto, ele tem que ter títulos. Se ele não tem títulos, se ele não tem um título, como é que eu vou saber que a história vai contar alguma coisa? Porque o título, quando você lê, ele vai dar logo a informação do que vai vir na história, certo? Então, toda história, todo texto, ele tem que ter um título. No início do texto de vocês, eu quero que vocês escolham um dessas frases, um desses inícios para iniciar a história. Então, no primeiro quadrinho, vocês podem iniciar com "Era uma vez", que será o primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo, vocês irão escrever "Era uma vez", ou "Certo dia", "Era uma vez o Cebolinha", continua a história. Ou vocês irão escolher "Certo dia o Cebolinha estava pintando a parede", ou vocês irão escrever "Um dia Cebolinha estava pintando a parede", ou "Numa manhã Cebolinha acordou com vontade de pintar a parede", ou "Certa noite", ou "Num belo dia". No início, eu quero que vocês escolham uma dessas frases para iniciar o primeiro parágrafo de vocês, certo? Essa será o início. Então, o primeiro parágrafo, eu irei escolher um desses itens aqui para iniciar o meu texto. Já iniciei o primeiro parágrafo, que foi o primeiro quadrinho. Lembrando que eu quero, são 3 parágrafos. O início é um parágrafo. Agora o meu texto ele vai ter que ter um meio. Então vai ser o segundo parágrafo. No segundo parágrafo, que é o meio, então Cebolinha começou a pintar a parede. Ou você pode escolher aqui, de repente, Cebolinha pintando a parede, viu? Quando Cebolinha começou a pintar a parede, aí vocês irão continuar. Ou em seguida, ou nesse momento. Então, vocês irão escolher um desses itens para fazer o segundo parágrafo, que será o meio da história. No último quadrinho, nós já vamos finalizar a história. Então, eu irei escolher um desses itens para terminar a minha história. Então, eu vou escolher o fim, seria o terceiro parágrafo. O terceiro parágrafo, eu posso escolher: "Foi então que Cebolinha", ou "Foi então que Mônica apareceu". Por fim,
Cebolinha saiu correndo com medo da Mônica, ou finalmente, portanto, por isso ou assim. Então, a nossa história, a história que vocês irão fazer, terá início, que poderá começar era uma vez, ou certo dia, ou um dia, ou numa manhã, certa noite, ou num belo dia. Vocês irão escolher um desses inícios para começar a história. Seria o primeiro parágrafo. A história também vai ter um meio, que vai ser o segundo parágrafo. E vocês irão escolher, então, de repente, quando, em seguida, nesse momento. Você irá escolher um desses para fazer o segundo parágrafo, que é o meio da história, que será o segundo quadrinho. A nossa história também ela vai ter que ter um fim. E você irá escolher foi então, ou por fim, finalmente, portanto, por isso, assim. Então, você irá escolher para finalizar o terceiro parágrafo. Então, a nossa história, a história que vocês irão produzir, vai ter 3 parágrafos, com início, meio e fim. Porque as histórias, os textos, criança, ele tem início, meio e fim, certo? Então, as dicas estão aqui para vocês iniciar o textinho. Tia, mas como vai ser o meu texto? Vocês irão observar no vídeo esta tirinha. E de acordo com essa tirinha, vocês irão produzir o texto de vocês. Lembrando, não esqueçam do título. E todos os parágrafos são iniciados com letras maiúsculas, certo? Fica aí a nossa produção de texto. Capriche na produção, capriche nas letrinhas, certo? E não esqueça de pontuar corretamente. Beijinhos, até a próxima aula de produção de texto.